Você já pensou que toda a sua vida fosse uma mentira? E se você descobrisse que seus pais e amigos não passassem de atores e que toda a sua realidade fosse apenas um show de televisão em que milhares de pessoas estão apenas aguardando seus próximos passos? E se um belo dia as coisas começassem a desmoronar e você percebesse o quão distorcida é a sua realidade e começasse a desconfiar de tudo e de todos? O que você faria? Iria preferir que o mundo girasse ao seu redor ou a incerteza da vida comum? Bem, essa é a premissa do filme de hoje, o Show de Truman, o filme interpretado por Jim Carrey, que é um homem comum, sem muitas ambições, e nós vamos acompanhar hoje seus medos e o que o motiva. Bem, sem muita enrolação, vamos para o que realmente importa. O filme começa com o criador do show, Christoph, explicando basicamente a ideia do que é o show. Ele fala que ele teve essa iniciativa por conta de todos estarem muito cansados das falsas emoções dos atores e da falta de realidade nos conteúdos que eles consumiam. Então ele decidiu criar esse show em que um garoto, ele cresceu em frente às câmeras desde pequeno, desde quando ele era um feto. Ele era gravado, ele era observado pelas câmeras e hoje ele já é um adulto e continua sendo observado, mas ele não sabe. Bem, deixa eu explicar mais ou menos como é esse mundo. É como se fosse uma grande bolha, uma bolha enorme, e é uma cidade. Ele vive lá dentro, tem câmeras por todas as partes, sei lá, tudo pode ser uma câmera lá, desde lixeira, postes de luz e até mesmo um anel. Ainda nesse começo de filme, a gente vê os personagens, na verdade, os atores que interpretam os personagens no filme. A esposa de Truman e o seu melhor amigo, eles são atores. No filme, dentro do filme também eles são atores. Basicamente, todo mundo da família, amigos, todo mundo que Truman conhece de verdade são atores. Eles estão dentro do filme fazendo uma entrevista, falando sobre o show. Nesse começo de filme, a gente vê Truman. Ele sai da sua casa, ele cumprimenta seus vizinhos e ele diz a clássica frase dele. A gente vê até mesmo que um de seus vizinhos carrega uma lixeira. E como eu falei lá no começo, tudo que tem lá pode ser uma câmera. E essa lixeira tem uma câmera instalada nela. A gente consegue até ter uma visão de como ela é. E a gente vê que esse vizinho sempre vai estar com essa lixeira. É até engraçado um pouco porque ele tem um momento mais pra frente no filme que ele vai estar assim, espionando mais ou menos uma conversa do Truman com a Mary, que é a sua esposa. E ele vai estar com a lixeira assim, virada, apontando pra eles, muito estranho, sabe? Enfim, continuando, ele tá lá conversando com o Truman e a gente vê, né, a visão dessa câmera, quando de repente algo misterioso cai do céu na frente da casa dele. E ele corre lá pra ver. E ele percebe, na verdade a gente percebe, que não se passa de um refletor. Ele estranha tudo aquilo, mas continua a seguir normal o seu dia. Ele entra no carro e começa a dirigir pro trabalho. E uma explicação, digamos assim, bem conveniente aparece sobre o motivo daquilo. E a gente vai ver muito isso nesse filme. Eu acho até um pouquinho repetitivo como essas coisas acontecem durante o filme. O motivo daquilo lá foi por conta que uma aeronave que estava passando teve alguns problemas técnicos e acabou derrubando algumas peças. Então aquilo, a ideia era para ser a peça de uma aeronave. E Truman se convence. Truman acho que nem ligava mais pro que tinha acontecido. Mas, sabe, um pouquinho disso que o filme até trata um pouco sobre o conformismo que as pessoas elas sentem com o mundo que é apresentado para elas. Bem, ainda no caminho pro trabalho, Truman passa numa banca de jornais e compra uma revista de algumas modelos. Calma, que não é esse tipo de modelo. Só tem rostos de modelos. É bem estranho, na verdade, essa revista. Mas enfim, ele leva pro trabalho e lá ele arranca algumas partes específicas. Ainda no trabalho, ele faz uma ligação para tentar conseguir uma lista telefônica de uma cidade chamada Feed. E ele tenta conseguir falar com uma mulher. Ele fala o nome dela e
não consegue o número, não consegue o contato dela. Eles dizem que não tem esse contato. Basicamente, a cena do trabalho acaba aqui. E a gente vê que ele tenta pegar um barco, digamos assim, acho que é um barco, uma balsa mais ou menos. E ele compra o ticket pra entrar, mas quando ele tá quase chegando, ele começa a ficar com muito medo, tipo uma crise de ansiedade. E ele dá pra trás. Mais tarde, nós vemos Truman, ele tá ajeitando seu jardim, quando sua esposa chega. E ela, de repente, começa a mostrar um conjunto de facas que ela comprou e fala como se estivesse fazendo uma publi, sabe, pro Instagram. Ela fala de um jeito muito estranho. E isso acontece muito durante todo esse filme, a propaganda. Porque, se você não sabe, não sei, acho que eu não falei. Mas o show, ele é feito durante 24 horas, 7 dias por semana, sem interrupções. Então, de uma forma, eles precisam conseguir colocar propaganda, conseguir ganhar alguma coisa com isso. Tem uns senhores que sempre param Truman e empurram ele pra ficar do lado de um letreiro, assim, de um pôster de uma propaganda. O amigo dele, toda vez quando ele vai beber cerveja, ele mostra o rótulo pra câmera da esposa dele, que ela começa a falar do nada do produto. Tipo, bem o primeiro episódio da 7ª temporada de Black Mirror. Se não assistiu, eu recomendo que assista também. É de noite, Truman está na praia, ele tá sentado observando o luar. E a gente tem o primeiro flashback desse filme. É quando ele ainda era criança, a gente descobre um pouquinho daquele medo dele do mar. Foi porque quando ele era criança, ele estava velejando com seu pai e de repente uma forte tempestade atacou eles e acabou matando o seu pai. Ele morreu afogado. E aí a gente vai ver o segundo flashback desse filme, que é quando ele ainda estava no ensino médio. Eu acredito que seja ensino médio ou faculdade, não vou saber dizer direito. Ele tá tocando na banda e ele observa uma garota, ele olha pra ela, eles flertam um pouquinho, eles se olham. E, de repente, a Mary, que é a esposa atual dele, até o momento eles eram desconhecidos. Ela se joga pra cima dele, sabe? Bem Pick Me Girl. Excuse me. Hi. Hi. I'm so sorry I fell on you. A gente vê o Truman estudando na biblioteca. E, curiosamente, a garota que tá na frente da mesa dele é aquela garota desconhecida. E ele chega com ela, eles se apresentam. Ela diz o nome dela, que é Kamala, que eu esqueci. O nome dela é Lauren. Ela se apresenta. Truman se apresenta também, mas ela fala, eu sei qual é o seu nome. Ela sussurra pra ele que pode ser essa a única chance deles, e eles têm que ir agora. Então eles fogem, a câmera fica até meio perdida. É muito legal a gente ter essa visão de como seria o show pras pessoas. A câmera consegue encontrar eles já estão na praia. Lá eles dão o primeiro beijo, e a Lauren tá tentando contar alguma coisa, e aí chega um homem misterioso. Ele se diz pai da Lauren. Ele fala que ela tá doida e que ela não bate bem na cabeça, eles têm que ir embora. E a Lauren... Eita, a Lauren tenta contar pra ele que, na verdade, tudo aquilo é o show. Ela tenta contar a verdade pra ele. Fala que aquilo é um show, que aquilo, na verdade, é falso. Ela pega a areia na mão e fala, essa areia é falsa, essa areia não é de verdade, tudo aqui é falso, todo mundo é à toa, você tá num show de televisão. Ela fala, meu nome, na verdade, é Sylvia. E, enfim, ela diz que tudo é falso. Mas o cara, né, ele leva ela e ele diz que eles vão ter que se mudar e que eles não podem mais ficar aí na cidade. E o Truman pergunta, pra onde que vocês vão? E aí o cara diz, a gente vai pra Fiji. Que aí é quando a gente consegue conectar lá com o começo do filme, quando ele liga pedindo aquela lista telefônica, o porquê dele arrancar os rostos das mulheres lá naquelas revistas. Ele está fazendo como se fosse uma moldura. Ele pega um olho de uma modelo, a boca de outra modelo, e ele junta tudo isso para tentar lembrar mais do rosto. Em mais uma de suas manhãs, Truman está indo pro trabalho, está em seu carro, e a rádio começa a dar uma falhada, e aí ele bate assim na rádio, e aí a rádio pifa. E na verdade, não é que pifa, ela meio que sintoniza em um outro canal. E aí, na verdade, ele sintonizou numa espécie de um ponto de comunicação em que provavelmente a produção tá falando com os atores e com os figurantes e tudo mais. Eles precisam trocar o ponto, né? Porque eles percebem que Truman tá escutando tudo isso. E aí eles mudam o sinal e a cidade toda para. Tipo assim, porque como o ponto deles
e eles precisam mudar a frequência, tem aquele barulhinho bem irritante. Ouch. Sorry about that, folks. I guess we picked up a police frequency or something. Aí Truman decide faltar ao trabalho, aí ele entra no prédio ao lado do trabalho dele, e ele vai tentar pegar o elevador. As pessoas, inclusive, no prédio, reconhecem ele. Todo mundo conhece ele. Ele é o personagem principal. E aí, quando ele pede o elevador e ele abre, no caso a porta abre, tem uma atriz lá. E ela tá tomando café e tem um pessoal passando. É como se fosse o camarim, digamos assim, né? O camarim, os bastidores lá do programa. Na manhã seguinte, a esposa de Truman, ela vai pra uma cirurgia. Eu acho que eu não falei, mas ela é enfermeira. E ela diz que vai pra essa cirurgia, que no dia anterior um elevador caiu e deixou várias pessoas com ferimentos graves. E que aquele elevador era no prédio ao lado do trabalho de Truman. E ela falou que ficou muito preocupada, porque ele poderia estar lá. E a gente sabe o motivo, né? Mais tarde, Truman está no seu carro, e aí sua esposa chega do trabalho, e ele fala que ele começou a observar um movimento muito estranho. Ele fala isso de um jeito louco, tipo, criando teorias e já quase surtando já com o que tem acontecido, com o que ele tem percebido. Ele falou que tem um padrão muito estranho. Uma mulher passa de bicicleta, depois um homem passa com flores e depois um fusca amassado. E eles ficam dando voltas e voltas no quarteirão e fica repetindo. E ele fala que isso não faz sentido, que isso é loucura. E aí ela tenta sair do carro e ir pra casa, mas ele tranca a porta e começa a dirigir loucamente pela cidade, assim, em alta velocidade. Quando ele vai tentar passar, o sinal fecha e depois vários carros aparecem do completo nada pra impedir que ele passe. E aí o sinal fica fechado. E aí quando ele tá dando ré, aí o sinal abre, os carros vão embora, e aí ele aproveita esse momento, ele vai embora também. E ele consegue, e a cena é muito agitada, uma correria assim, e ela corta, e o carro de Truman está parado, prestes a atravessar a ponte. Mas ele tá com medo, porque a gente sabe daquele medo dele de mar. Ele fecha o olho, ele coloca a mão da mulher dele no volante, e ele pisa no acelerador, e eles atravessam. É uma cena muito louca, muito engraçada. Eles veem uma placa dizendo que está acontecendo um incêndio florestal. Por incrível que pareça, muito surpreendente, o incêndio florestal só atinge a estrada. A floresta inteira está intacta, mas a estrada está pegando fogo. É claro, eles não querem que Truman atravesse, né? Então eles vão fazer de tudo, mesmo que seja ilógico. E como o Truman diz, ele está no seu momento de lucidez. Então ele atravessa o fogo e consegue passar. Quando eles conseguem passar, alguns policiais aparecem lá e a estrada tá fechada. E um policial chega com o Truman e diz que a estrada fechou por conta que aconteceu um vazamento na usina. Ele fala que é melhor eles voltarem. Truman, então, ele é convencido. E quando ele tá quase indo embora, o policial fala assim: então, beleza. Muito obrigado aí, Truman. Só que o policial nunca tinha visto o Truman. Truman nunca tinha contado o seu nome. For your help. You're welcome, Truman. E ele sai do carro, ele começa a correr, e tem uns caras com umas roupas tipo de Chernobyl, começa a correr atrás dele também, e ele vai pra floresta, e chegando lá ele tenta fugir, mas ele não consegue, e aí levam ele pra casa. Chegando em casa, Truman está tendo uma conversa com a esposa, ele tá falando que, tipo assim, por que você quer ter filho comigo? Você sempre insiste em querer ter filho comigo, mas você nem ao menos gosta de mim. E aí a esposa dele tá virada assim de costa pra ele. E aí quando ela vira... Why don't you let me fix you some of this new Mococo drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mountain Nicaragua, no artificial sweetener. Ele surta, é um motivo, mais um dos motivos pra ele surtar. E aí ele começa a avançar pra cima dela. Ela fica muito nervosa, pega uma faca, ela aponta a faca pra ele, puxa ela e agarra ela e fica assim, como se estivesse ameaçando ela, sabe? Ela começa a gritar, pedindo por ajuda. Logo depois, super rapidamente, chega Marlon, o amigo de Truman. Ele chega com a desculpa de que ele veio visitar o Truman pra ele beber. A Mary vê ele, corre pros braços de Marlon e começa a chorar. E chora muito e fala: isso não é isso é desumano, isso não é certo o que tá acontecendo. Eu não aguento mais. Fica essa tensão.
Truman e o amigo dele, eles estão conversando e Marlon começa a falar umas coisas pra ele. Fala assim, cara, eu te entendo. Eu entendo esse sentimento que você tá tendo, que você tá se sentindo... Mas aí a gente descobre que, na verdade, tudo que ele tá falando é o Christoph, o diretor que tá no ponto do personagem do Marlon. I know that things haven't really worked out for either of us like we used to dream they would. Diz assim, cara, você sabe, eu nunca mentiria pra você. E aí ele dá até uma travada, tipo assim, toda a vida dele, toda essa amizade foi uma mentira. Em certo momento, o amigo de Truman fala assim, eu trouxe alguém pra você. E aí ele vira, e o pai de Truman tá vindo lá do início, vindo na direção dele. E Truman corre pra lá, e eles começam a se abraçar e choram. Tudo que tá acontecendo lá tá sendo manipulado, porque a neblina que solta, o vento que bate, tudo é controlado. Todo o clima, literalmente, que tá acontecendo lá é controlado. Que realmente a única coisa que não tem roteiro nesse show é o Truman. Depois desse reencontro, todo mundo assim tá super feliz porque deu tudo certo na cena. Tá rolando uma entrevista com o diretor do show, né? O Christoph, o diretor do show de Truman. E aí o cara que tá entrevistando ele fala assim, cara, como que vocês fazem pra que o Truman não descubra de nada, nem desconfie de tudo que tá acontecendo? We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that. Ainda durante essa entrevista, a gente vê a Sylvia, ela tá na casa dela, ela tá vendo o show. Ela até mesmo liga pro pessoal lá do programa e diz assim, vocês são doentes, é doentio o que vocês estão fazendo, vocês têm que libertar ele, vocês têm que tirar ele de lá, ele tá numa prisão. A gente começa a acompanhar um pouco mais da vida de Truman depois que o pai dele chegou. Ele aparenta tá bem melhor, até melhor do que quando a gente começou o filme. Mas em certa noite, enquanto tá todo mundo tranquilo, acompanhando o show lá, o Truman tá dormindo já, eles começam a perceber algo estranho. Truman fugiu. Ele colocou um boneco debaixo do cobertor e deixou uma fita da respiração dele tocando. E ele fugiu. Ele foi embora. Eles até mandam o Marlon verificar lá na casa do Truman. Tá de noite, então eles estão procurando, eles não estão conseguindo achar. Em certo momento, o Christoph, o diretor do show, ele corta a transmissão. E, tipo assim, todos os espectadores que estão acompanhando, eles acompanham 24 horas por dia. Não sei como, mas eles conseguem. E aí o Christoph fala, eu tenho que fazer alguma coisa, e ele começa a clarear a cidade. Tipo, literalmente, ele liga um botão como se fosse o sol, e a cidade fica como se fosse de dia mesmo. É só assim que eles conseguem achar Truman, e eles descobrem que ele tá no mar, velejando. Pois é, apesar do medo dele, eu acredito que quando o pai dele voltou, ele percebeu assim, cara, o meu trauma, isso que aconteceu, talvez dê pra superar. Se meu pai não morreu por aquilo, eu consigo. Eu acredito que isso deve ter passado na cabeça dele. Christoph não quer que ele vá embora e vai fazer de tudo pra que ele fique. Então ele começa uma tempestade, igual ao que aconteceu quando ele era criança. Eu acho que talvez até pior. A tempestade é tão forte que até vira o barco dele. O Truman até se amarra no barco, mas não adianta de muita coisa. E em certo momento todo mundo pensa até que Truman morreu. Param com tudo, eles abaixam a tempestade, eles clareiam tudo de volta e tipo, parece que nada aconteceu, o sol voltou normalmente. O Truman não morreu, ele acorda e ele continua velejando. E em certo momento, enquanto ele tá velejando, o barco dele atinge a borda do mundo dele. Tipo, literalmente ele quebra a parede. Ele se levanta e ele começa a andar pela borda. No caso, ele vai andando assim pela borda do mundo assim. E ele observa uma escada. Ele sobe nessa escada e lá tem uma porta, a porta se abre e é tudo escuro lá dentro. Eu acredito que é uma alusão ao mundo que ele vai enfrentar. É incerto, ele não sabe de nada. O mundo lá fora vai ser diferente. Então é algo incerto, é algo escuro para ele. É um futuro que não tem como ser previsto, como é no mundo dele de verdade. E aí quando o Truman está quase entrando pela porta, uma voz começa a falar com ele. É o Christoph. E é algo quase como se fosse celestial. E ele fala pra Truman que tenta, na verdade, convencer ele a ficar. Ele tem a decisão de ir pro mundo lá fora e ser só mais uma pessoa, ou ficar dentro dessa cidade falsa
e ser o principal. Então ele explica, né, que ele realmente tá no show. E aí, em certo momento o Truman, ele tá, né, de costa, e ele se vira e fala a clássica frase dele. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night. Ele agradece como se ele estivesse no final de uma peça. E ele entra pela porta. A Sylvia, que estava assistindo o show, ela começa a correr. A gente, na verdade, não vai mais ver ela. A gente só vê que ela sai correndo. A gente pode tentar presumir que ela foi encontrar com ele, mas a gente não tem certeza. A galera que tá assistindo, né, os espectadores, começa a comemorar por ele ter conseguido ir embora. Como no final de todo bom e grande seriado, o espectador diz. E bem, é assim que o filme acaba. Não poderia acabar de uma outra forma, na minha opinião. Tinha que ter sido desse jeito. E eu confesso que quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei tipo assim, o que vai acontecer agora? Será que ele vai encontrar com a Sylvia? Será que ele vai ter que lidar com esses traumas? Como que ele vai lidar com esses traumas? E o público, e o diretor, e o que acontece com o pessoal que é os atores. E eu tentei pesquisar e esperando, será que vai ter um segundo filme? Mas eu não sei, eu acho que eu tenho isso dentro de mim, de querer sempre uma continuação de algo nos filmes, sempre querer uma finalização. Eu sempre quero que o filme acabe bem acabado, mas não necessariamente precisa ser assim. E eu acho que esse filme foi muito bom ter acabado desse jeito e não ter uma continuação, ter deixado a gente imaginando o que vai acontecer, imaginando se ele vai encontrar. Ele pode ser que nem encontre com a Sylvia. Tem uma curiosidade sobre esse filme, que na verdade era pra ele ter sido bem mais dark do que ele foi. Sabe aquela cena que ele confronta a esposa e segura a faca e tudo mais? Ia ser bem mais obscuro. Ele ia afogar ela. Ele aponta até mesmo um sinalizador para um homem. Então, bem, é só algumas coisas que eu consegui descobrir do que era da versão original do filme, mas provavelmente ia ser muito mais tenso a versão original. Seria muito interessante se tivesse acontecido. Acho que teria sido bem legal ter mostrado uma versão mais tensa, porque o filme pega um pouco pra comédia. É um mistério, mas ele puxa um pouquinho pra comédia também. E isso foi por conta dos produtores, né? Até porque é o Jim Carrey que tava como personagem principal. E ele era conhecido por seus personagens de comédia, né? Então eles resolveram dar uma acalmada aí. Mas seria muito legal se tivesse acontecido, né? Essa versão. Bem, eu acredito que eu tenha falado tudo que eu queria falar. Agradeço por você ter assistido até aqui. Espero voltar mais vezes. E caso não veja novamente, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.